Graças e paz, queridos. Eu sou o pastor Jefferson Santos e é sempre uma alegria poder me comunicar com você, trazendo aqui uma palavra de Deus ao seu coração e orando com você. E eu me sinto muito feliz sempre que posso fazer isto, porque anunciar a palavra é levar vida, é trazer consciência de que existe uma esperança e que, acima de tudo, aquele que vive e reina para sempre está conosco. E essa certeza que a palavra nos traz de que Ele está conosco é a garantia que precisamos de que vamos atingir, chegar àquilo que Ele mesmo tem estabelecido para as nossas vidas. Isaías, no capítulo de número 35, diz assim: O deserto se alegrará e crescerão as flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Glória a Jesus. Essas são as palavras que eu quero deixar para o coração daqueles que estarão assistindo esse vídeo durante a madrugada e durante o dia, como sempre o fazem, e para aqueles que estão conosco aqui, que Deus possa abençoá-los, chamando aqui um abraço carinhoso, todos os colegas que estão conosco aí, né, o nosso irmão Saulo, que Deus abençoe grandemente aí ele e sua família, na cidade de Caruaru. Deus abençoe seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver mais aqui. O pastor Marcos, que está aí, né? Deus abençoe. Fernandópolis, São Paulo, um grande abraço aí ao pastor Marcos e toda a família. Deixa eu ver mais quem está conosco aqui. Nossa irmã Midian, Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que a visão de Deus ela é muito diferente da visão de cada um de nós. E o nosso olhar para o futuro é sempre o olhar do presente. E o olhar do presente, na maior parte das vezes, confunde
o nosso olhar do futuro, porque nem sempre o que nós estamos vivendo como experiência de vida no olhar do presente é tão favorável. Nem sempre as coisas estão indo tão bem, nem sempre as coisas estão fluindo tão bem, nem sempre as coisas estão acontecendo, né, da forma que planejamos. E quando a gente muitas vezes volta a olhar para o tempo presente, a gente começa a chegar a algumas conclusões a partir desse presente de que os dias que virão não serão tão bons. Isto porque por detrás do olhar do presente se esconde essa eu diria uma verdade profética, porque querendo ou não, a gente sempre que está bem no presente, a gente tende a dizer o amanhã será melhor, depois de amanhã será melhor. E a gente planeja coisas boas com base nisso tudo. Só que quando as coisas fogem do controle, o olhar do presente ele altera todas essas declarações e aquilo que é verdade profética por trás desse olhar acaba ganhando uma tonalidade, ganhando um tom negativo, na verdade. Porque qualquer um de nós que ao olharmos para o agora começamos a pensar, carregados de medo e de insegurança, e agora o que é que vai ser do meu amanhã? Segundo, esse olhar do presente, ele carrega com ele toda uma estrutura que particularmente não está só ligada ao que a gente consegue ver com os nossos olhos humanos, mas aquilo que a gente consegue ver a partir do que está dentro de nós. Porque nem sempre aquilo que você e eu dizemos que está bem dentro de nós, nem sempre é uma verdade. A estrutura, às vezes, que está formada dentro de nós, ela é uma estrutura marcada por resistências. E por ser uma estrutura marcada por resistências, às vezes ligadas a questões tão simples quanto que às vezes ligadas a uma falta de perdão, às vezes ligadas a um não querer estar perto. E essas estruturas, às vezes, que estão formadas dentro da gente, também são responsáveis pela desconstrução. Porque a gente, às vezes, olhando para o solo, diz está tudo rachado e difícil, mas essa é a visão externa. É a visão que o nosso olhar momentâneo e presente está alcançando. Só que isto, é o que eu estou afirmando, é um reflexo de algo que acontece dentro da gente. E eu sei que talvez você que me ouve já deve ter em algum momento olhado para o chão e até desejado falar alguma palavra de esperança e de fé que você carregava no seu entendimento. Mas aí, de repente, você se deparou com as fraquezas internas, com as muralhas internas, com os muros internos. E isso fez com que o seu olhar mudasse. O que passou mais ainda a desconstruir o que você via, que muitas vezes está ligado ao agora, ele começou a ficar embaçado. E você entra em parafuso e se torna escravo por causa desses muros, dessa estrutura. Você se torna escravo da ansiedade, do medo, do pânico, do desespero. Mas em terceiro lugar,
Esse olhar do presente, ele tende a nos tornar homens e mulheres presos. E isso é muito complicado porque, por exemplo, quando Jesus, lá em João capítulo 11, ele chegou em Betânia, ou na entrada da cidade, e diz que uma das irmãs de Lázaro veio até ele, foi dito por aquela pessoa que se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. O que é que ela estava dizendo? É que o olhar do presente estava ligado a um momento específico, de modo que não existe nenhuma fé no olhar do presente, porque tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser tocado, tudo tem que ser sentido, tudo tem que ser visto. E aí, se a gente de repente programa, projeta, planeja que tal coisa vai acontecer naquele dia, naquele momento, ou que a gente já esteja programado para aquilo e diga, está tudo dentro do que eu estabeleci na programação e vai acontecer assim, assim, a gente traça, não é, todo um plano e de repente a gente se percebe frustrado por causa disso. A gente começa a não permitir que o Espírito Santo tenha a liberdade de gerar em nós esperança e vida que nos jogue para um futuro, para uma expectativa e para coisas que são grandiosas e que Deus, em verdade, tem projetado para cada um de nós. Porque o próprio Deus em si nos é apresentado como o Deus de ontem, como o Deus de hoje e como o Deus de amanhã. E o escritor aos Hebreus, ao referir-se a Jesus, ele diz: ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Esse ontem eu entendo. O hoje eu entendo. Porque tem a ver com o agora. Como ele está atuando, como ele está trabalhando, como ele está se revelando. Mas e o amanhã? Que do ponto de vista humano não existe ainda. E não existe porque a gente entende a partir das palavras de Salomão em Eclesiastes que o que era se foi e o que é também já se foi. E ele também chega a acrescentar que o que do ponto de vista humano seria, já também não é. Então o que seria esse amanhã? É justamente o que o próprio texto de Isaías, no capítulo 35, ele tenta colocar à disposição, como o profeta quis colocar tudo isso à disposição do coração do povo de Judá para que ele profetize. Porque o povo de Judá está vivendo com esse olhar do presente. Só que eles estão vivendo uma situação, uma tríplice situação, que os colocam debaixo de um jugo opressor tão violento que eles são comparados a uma árvore, a uma ave, melhor dizendo, ou a um pássaro com a asa ferida. Depois são comparados em Isaías capítulo 30 como gente que está vivenciando a experiência de provar o pão da angústia. E depois são comparados a gente sedenta, cuja vida transita sobre a terra na expectativa de achar algo que possa saciá-los, mas não conseguem, porque a opressão que eles estão vivendo é tão grande que não os deixa ser livres jamais. E é aí que Isaías vem com uma palavra profética tentando desconstruir esse olhar do presente e plantar esperança aonde esse olhar do presente se
assenhoreou e passou a destruir e a desconstruir toda expectativa, todo bom olhar, todo bom interesse, todo bom sonho, toda dádiva. Então Isaías diz no capítulo 35, palavras como essa, e eu quero que você, ao ouvir isto mais uma vez, se aproprie dela. Porque nenhuma estrutura levantada, ou nada particularmente do que você tem vivido, pode limitar você. A partir desse olhar do presente, há momentos, porque talvez você diga, foi tão bom, foi tão legal, foi tão especial, foi tão relevante, foi tão significativo, só que aí de repente você fica preso a esses momentos e não consegue se libertar para uma viagem de esperança, para um futuro que já está estabelecido como coisa boa, grandiosa, extraordinária, e que vai fazer de você alguém mais feliz, mais abençoado, mais abençoada, mais realizado, mais realizada, e isso só é possível se você se desprender desse olhar do presente que te liga aos momentos e olhar com a esperança que o próprio Espírito Santo pode plantar no coração e que a sua própria mente pode, simplesmente a partir das boas palavras que você recebeu, lhe motivar a seguir em frente, desejando, acreditando, pensando sempre naquilo que vai te empurrar para coisas melhores no seu amanhã. Então, observe as palavras de Isaías, depois desse entendimento que eu lhe passei, no capítulo 35, que ele diz: o deserto se alegrará. Olha as reações que Isaías descreve. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Percebe isto? Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos ali verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. E ele continua dizendo sobre a desconstrução do olhar do presente, para que haja uma construção a partir de agora desse futuro cheio de alegria e esperança. Ele diz assim, verso 3, fortaleçam as mãos cansadas. É uma primeira ordem. Segundo, deem firmeza aos joelhos fracos. Terceiro, verso 4, digam aos desanimados que não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. E tenham essa certeza a partir de um olhar esperançoso, está dito aqui no verso 4, que ele vem para nos salvar. E ele vem para abater os nossos adversários. Aí ele continua e diz apenas essas palavras que eu quero parar aqui, quero parar nelas. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto, Deus fará com que haja crescimento neles. Aqui eu quero parar para orar com você, porque esta palavra profética ela vem para colocar uma palavra no seu espírito e no seu coração, que lhe faz entender como homem e mulher de Deus, como homem que anda, que permeia, que transita sobre esta terra, que os momentos, por mais felizes ou tristes que você tenha vivido, eles passaram. E que eles não têm poder, se você não deixar, para definir o que será o seu amanhã. Porque se você particularmente deixar
que tudo aquilo de ruim que você viveu se venha a tomar conta da sua vida, a se assenhorear da sua vida. Você vai anular o poder da graça, da misericórdia, da unção de Deus sobre a sua vida e vai se auto-impedir de avançar, de romper e de voar mais alto. E aí, o propósito do Deus eterno com essa palavra é apenas dizer para você: olhe com esperança para o seu amanhã. Existem coisas grandiosas para você viver, existem coisas maravilhosas para você experimentar, existem pessoas relevantes e significativas com as quais você vai sorrir, com as quais você vai brincar, com as quais você vai se divertir, as quais você vai abraçar. Por quê? Porque Deus tem projetado, tem preparado e tem pensado coisas lindas e extraordinárias para o seu amanhã. E essas coisas estão simplesmente alicerçadas nessas palavras: desertos se transformarão em fontes de águas vivas. Não se deixe de forma alguma, por causa do olhar do presente, anular o poder das coisas tão grandiosas que Deus tem falado aos seus ouvidos que vai fazer no seu futuro. A partir de agora, se aproprie de esperança, se aproprie de vida. E por mais que ao seu redor o seu olhar só alcance o pânico, só alcance o medo, só alcance a depressão, só alcance a angústia, só alcance a tristeza, deixe que o jugo disso seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. E se lance agora como um homem e uma mulher esperançosa, sabendo que Deus não falhará no seu amanhã, porque Ele já está sendo todo estabelecido na sua mente, na sua visão e no seu coração agora. Deus não estabeleceu fontes para se transformarem em sequidão, mas Ele estabeleceu a sequidão para que virassem fontes de água. Haverá transformações, porque há uma esperança em você. Haverá transformações, porque existe significado na sua vida. Haverá transformações, porque existe sentido no seu espírito. E eu lhe dou uma palavra: não anule a sua vida por nada. Segure firme na sua esperança. É por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Movam-se, é o que Paulo está dizendo, todos os dias, alicerçados na esperança. Orem com esperança, cantem com esperança, celebrem com esperança, hajam com esperança, deixando sempre que o amanhã ele não seja tão amanhã no sentido de estar distante de vocês, mas façam de um amanhã, do amanhã, algo tão presente nesse agora da sua vida, que quando alguém disser para você, você já viu como está a situação, você vai dizer para elas, não, porque os meus olhos não estão no agora. Os meus olhos estão nesse amanhã cheio de vida que o Senhor já está trazendo e fazendo mudanças ao meu redor, e eu muitas vezes tenho até dito que não vejo, mas está acontecendo, eu posso sentir. Tem algo bom por vir, tem algo bom por chegar, tem alguém, tem alguma coisa que está preparada e está por vir às minhas mãos. Deus hoje anula a força desse olhar do presente e coloca sobre você esse olhar esperançoso. Não para que você se mova como um homem ansioso ou uma mulher cheia de ansiedade, não, mas para que você se mova como alguém que diz, eu sei em quem tenho crido e sei que o seu melhor está por vir.
que seja desconstruído na sua mente e na sua vida todas as más notícias, todas as informações que te geram pânico, tudo aquilo que desconstrói sua esperança, caia por terra nessa hora e só prevaleça vida e fé, fé e vida. Porque o Senhor é aquele que projetou para o deserto da sua vida um tempo de correntes de águas, um tempo de esperança, de flores e de alegria. Vamos orar juntos. Pai Celestial, eu te agradeço porque eu sei que a tua palavra não volta para ti vazia. Eu apresento todas as boas pessoas que me acompanham na minha página e aquelas que, principalmente pelas madrugadas, assistem às nossas lives. Que cada uma delas, ao assistirem esse vídeo, sejam tocadas, sejam alcançadas e que haja uma desconstrução desse olhar do presente, que é o olhar de Marta, que fica limitando Jesus a momentos, a situações e a horas que passaram, que não conseguem crer que o Senhor é aquele que pode fazer do agora algo extraordinário com base no que está posto e dito e profetizado acerca do amanhã. Muda todas as coisas que nos atrapalham de voar, aquilo que nos impede muitas vezes de vivermos a totalidade daquilo que o Senhor tem preparado para a gente. Nos dá agora, Senhor, a condição de nos movermos como homens e mulheres, cheios de convicção e de certeza de que tudo que o Senhor projetou, de que tudo que o Senhor pensou, de que tudo que o Senhor quis e quer fazer, vai ser feito. E o teu nome sempre será glorificado na nossa vida, no nosso bem, na nossa alegria, na nossa paz, nas nossas vitórias e nas expectativas que não foram frustradas, mas nas realizações tão esperadas por cada um de nós. Eu oro te agradecendo pela vida de cada um dos teus filhos que já passaram por essa live e por aqueles que vão assistir. Traz cura, restauração, renovo e dá vida aos que precisam da tua vida, Senhor. Que assim seja. Desertos se transformando em lugares cheios de água. Que assim seja sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Que haja um alívio das cargas pesadas e que toda lágrima cesse e que todo gemido cesse e que haja, como disse Isaías, um tempo de boas risadas e de grande gozo e de grande alegria para o coração dos teus filhos e filhas. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua noite, Deus abençoe o dia que está por vir, que Deus conceda ao seu coração sempre vida e esperança, porque o Senhor, Ele é e está acima de todas as coisas. E por estar, Ele é glorificado na esperança do seu coração. Que o olhar do presente, ele não anule a força desse olhar esperançoso do amanhã. Tome posse daquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que as aflições do tempo presente não hão de se comparar à glória que nos há de ser revelada. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, recebam todos o nosso abraço carinhoso, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida da Laís Daiane, que está aí, da Midian, e todos aqueles que vão assistir essa live e recebam o abraço do pastor Jefferson Santos. Nós estamos sempre orando por você e desejando sempre que o céu se abra sobre a sua vida todos os dias, trazendo esperança, 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 esperança. Deus abençoe.